Hoje, na aula de matemática do 9º ano, iremos fazer a correção de atividades sobre potência de base 10 e notação científica. Essas atividades estão na página 11 do livro de matemática do 9º ano do Colégio Adventista. O primeiro exercício que nós resolveremos é o exercício 14. Neste exercício, nós lemos assim: sobre cada centímetro quadrado da superfície terrestre, repousa uma massa de 1 kg de ar. Sabendo que a superfície da Terra é de aproximadamente 5,1 vezes 10 à oitava quilômetros quadrados, calcule, letra A, a massa da atmosfera terrestre. Primeiro, você precisa pegar o valor dessa massa da superfície da Terra, que está em quilômetros quadrados, e transformar em centímetros quadrados, porque no início do enunciado fala que cada centímetro quadrado corresponde a uma massa de 1 kg de ar, certo? Então, essa informação dada no final do enunciado precisa ser transformada em centímetro quadrado. Quando nós vamos transformar em centímetros quadrados, eu preciso lembrar da tabela de medidas de distância, ou melhor, de medidas bidimensionais, quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Essa é a tabela. Quando eu desço na tabela, eu faço uma multiplicação. Quando eu subo na tabela, eu faço uma divisão. Nós estamos no quilômetro quadrado e queremos chegar no centímetro quadrado. Então, nós vamos descer 1, 2, 3, 4, 5 casas. Só que como é medida quadrada, nós consideramos 2 zeros para cada mudança. Então, nós consideramos 2, 4, 6, 8, 10 zeros. Ou seja, o 5,1 vezes 10 elevado à oitava, nós vamos multiplicar, porque estamos descendo na tabela, por 10 elevado à décima. Aqui nós temos uma propriedade da potenciação, multiplicação de potência de mesma base. Então, teremos 5,1 vezes 10 elevado a 8 mais 10. Ó. Repete a base, soma os expoentes. Qual que é o resultado disso? 5,1 vezes 10 elevado a 18 centímetros quadrados. Isso aqui eu fiz a conversão para responder as perguntas. Qual que é a primeira pergunta? A massa da atmosfera terrestre. Então, eu tenho que pegar a massa em centímetros quadrados, eu acabei de achar, 5,1 vezes 10 elevado a 18, que está correspondendo a 1 kg de ar, vezes 1. Isso resultará em 5,1 vezes 10 a 18 quilos. Então, essa é a resposta da letra A, que é a quantidade de massa de ar na atmosfera terrestre. Na letra B, perguntou o seguinte, letra B. A massa de oxigênio do planeta Terra, sabendo que ela representa 22% da atmosfera. Então, isso aqui é a massa total. Então, vai ser 5,1 vezes 10 a 18, que corresponde a 100%. Ele quer saber 22%. Como eu não sei, isso corresponde a x. Vamos fazer a regra de 3 simples? Então, faremos 100 vezes x, 100x, que é igual a 5,1 vezes 10 a 18 vezes 22. Então, teremos 100x, que é igual a 5,1 vezes 22. Vamos já fazer? 5,1, opa, digitar de novo, 5,1 vezes 22, que resulta em 112, 112,2 vezes 10 elevado a 18. Isola x.
112,2 vezes 10 elevado a 18, isso dividido por 100. Olha, quando eu divido por 100, a vírgula desloca duas casas para a esquerda. Então, ficará x igual a 1,122 vezes 10 elevado a 18 quilos. Essa é a resposta da letra B. E está pronto o exercício 14. Sobre o exercício 14, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Professora, pode fazer 112,2 vezes 10 elevado a 16, né? Pode sim. Pode, também estaria correto, tá bom? Posso apagar para nós fazermos o 15? Pode? Então vamos apagar. Página 11, exercício 15. No exercício 15, nós lemos assim: de acordo com o que foi estudado sobre potências e notação científica no 8º ano, podemos simplificar a expressão. Observe. Então, eu vou escrever a expressão e vou explicar o exemplo para vocês, para depois fazermos as alternativas, certo? Então, olha, o exemplo é 0,0005 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 6.000 sobre 0,02 vezes 10 elevado a 15 vezes 1.500 vezes 10 elevado à quarta. Este é o exemplo, tá? Deixa eu ver se eu não copiei nada errado. 15 do quarta menos 6 certinho. Bom, para resolvermos, nós vamos transformar todos estes valores em notação científica. O que é notação científica? É você fazer potências de base 10 vezes o número decimal, onde na parte inteira tem um dígito diferente de zero. Então, olha, aqui eu preciso levar a vírgula para antes do 5, para que fique em forma de notação científica. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 6. Como a vírgula deslocou 1, 2, 3, 4 casas para a direita, eu preciso a este menos 6 acrescentar menos 4, porque a vírgula andou 4 casas para a direita. Então, menos 10 elevado a menos 6, menos 4. Vezes, agora o 6.000. Para que o 6.000 vire notação científica, a vírgula que fica no final do número, ela precisa vir para cá, entre o 6 e o 0. Então, nós teremos 6 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula agora deslocou para a esquerda. 3 casas, ela deslocou 3 casas para a esquerda. Ou seja, se ela deslocou 3 casas para a esquerda, fica 10 elevado ao cubo, o sinal do expoente fica positivo. Isso sobre. Aqui, para escrever este número em notação científica, a vírgula precisa vir para cá. Então, nós teremos 2 vezes 10 elevado a 15, que é o expoente que nós já temos. Como a vírgula deslocou 2 casas para a direita, o sinal fica negativo em menos 2. Então, fica 10 elevado a 15 menos 2. Vezes. Agora aqui, 1.500 em notação científica, a vírgula que estava no final do número, ela vem para entre o 1 e o 5. Então, nós teremos
1,5 vezes 10 elevado à quarta mais. Por que mais? Porque a vírgula deslocou para a esquerda. Quantas casas? 3 casas. Mais 3. Agora vamos trabalhar esses expoentes? Olha, teremos 5 vezes 10. Menos 6 com menos 4, menos 10. Então, 10 elevado a menos 10. Vezes 6 vezes 10 ao cubo, é só copiar, sobre 2 vezes 10. 15 menos 2, 13. 10 elevado a 13. Vezes, copio 1,5. 1,5 vezes 10 elevado a 4 mais 3, 7. 10 a 7, tá? Aqui eu tenho multiplicação. Vou multiplicar os números diferentes de 10. Então, faço 5 vezes 6, 30. E agora eu vou multiplicar as potências de base 10. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Quem são os expoentes? Menos 10 e 3. Então, fica menos 10 mais 3. Sobre. Multiplica os números, ó. 2 vezes 1,5 são 3. Então, vai ficar 3 vezes. A potência de base 10. Conserva a base e multiplica os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Os expoentes são 13 e 7. Então, vai ficar 13 mais 7. Vamos continuar resolvendo? Então, nós teremos aqui, ó. Vou fazer aqui. 30 vezes menos 10 mais 3, nós teremos menos 7. 30 vezes 10 elevado a menos 7. Sobre 30 dividido por, ou melhor, repete o 3, depois eu divido, tá? 10. 13 mais 7 são 20. Vocês estão conseguindo acompanhar? E agora? Fração é o mesmo que divisão, então eu vou fazer 30 dividido por 3 são 10. Vezes, aqui é divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 7, menos 20. Então, vai ficar 10 vezes menos 7 com menos 20 dá menos 27. Aqui, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quem que é o expoente aqui? 1. 1 menos 27 dá menos 26. Então, o resultado dessa expressão é 10 elevado a menos 26. Certo? Este é o exemplo que veio no enunciado do seu exercício. Nas alternativas A, B, C e D, vocês teriam que fazer a mesma simplificação. Sobre isso aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Professora, tem como explicar o comecinho, porque eu tive que sair? Tem sim, Matheus. Mas quando isso acontecer, você pode assistir a aula de novo no YouTube, tá bom? Olha só. Quando você tiver esse tipo de expressão que trabalhar com potências de base 10, você vai transformar os números em notação científica. O que é transformar em notação científica? Lá no 8º ano, nós aprendemos que é escrever um número em forma de decimal, deixando um número diferente de 0 na parte inteira. Então, este número, quem ficaria na parte inteira era o 5, então a vírgula tinha que vir daqui para cá. Como ela deslocou 4 casas para a esquerda, ficou 5 vezes 10 a menos 6, que já tinha, com menos 4, que é quanto a vírgula deslocou. Aqui, em notação científica, a vírgula que estava no final do número vem para cá. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado ao cubo, porque a vírgula andou 3 casas para a esquerda. Aqui, o 2 vai ficar na parte inteira. Então, a vírgula desloca daqui para cá, certo? Ou seja, 2 casas para o lado direito. Então, menos 2 para a direita. Já tinha o 15 no expoente, por isso no expoente ficou 15 menos 2. E neste caso, a vírgula que estava no final do número, para que ele fique em notação científica, eu trago para entre 1 e o 5. Por isso ficou 10 elevado a 4 mais 3, pois a vírgula, neste caso, deslocou 3 casas para a esquerda.
Depois você pode assistir o vídeo com uma explicação mais detalhada. Mas nos exercícios, nas letras A, B, C e D, eu vou explicar novamente como que eu transformo o número em notação científica. Você não precisa se preocupar em relação a isso. Posso apagar o exemplo? Vamos fazer a letra A, então? Olha, vou copiar aqui para vocês. Página 11, exercício 15, letra A. Olha, o que temos na letra A? Na letra A, nós temos 0,003 vezes 10 elevado à oitava, que multiplica 6.000 sobre 0,006 vezes 10 elevado a 15, que multiplica 2.000 vezes 10 elevado à quinta. Pronto. Como exemplo, nós precisamos transformar todos estes valores em notação científica, que são potências de base 10, sendo que na parte inteira nós temos apenas um dígito e este dígito precisa ser diferente de zero. Olha, para que eu tenha um dígito na parte inteira, a vírgula precisa vir daqui para cá, para a final do 3. Então vai ficar 3 vezes o 10 à oitava que já tinha. Como a vírgula deslocou para a direita, o expoente ficará positivo. Quantas casas ela deslocou? 4 casas. Então fica 8. No expoente fica 10 elevado a 8 menos 4. Vezes. Aqui, para os 6.000, para transformar em notação científica, a vírgula que estava no final do número vem para cá, entre o 6 e o 0, porque vai ficar um dígito diferente de 0, que no caso é o 6 na parte inteira. Então vai ser 6 vezes 10 elevado ao expoente positivo, porque a vírgula andou para a esquerda e ela andou 3 casas, então 10 elevado ao cubo. No denominador, 0,006, para que eu tenha um número inteiro na parte inteira, a vírgula precisa vir para cá. Então, nós teremos 6 vezes 10 elevado a 15. A vírgula deslocou para a direita 1, 2, 3 casas. Se deslocou para a direita, o sinal vai ficar negativo, e o 3 porque deslocou 3 casas. Vezes 2.000. Em notação científica, o dígito diferente de 0 que ficará na parte inteira é o 2. Então, a vírgula sai daqui e vem para cá. Vai ficar 2 vezes 10 à quinta. Como a vírgula andou para a esquerda, o sinal vai ser positivo. 3 casas ela deslocou para a esquerda. Por isso, é 10 elevado a 5 mais 3. Agora é cálculo. Vamos trabalhar os expoentes? Copio 3 vezes 10. 8 menos 4, 4. Então, 3 vezes 10 é a quarta. Vezes 6 vezes 10 ao cubo. Só copiei. Sobre 6 vezes 10. 15 menos 3 são 12. Então, 10 elevado a 12. Opa! Agora, vezes... copio 2. Certo? Vezes 2, vezes, soma aqui, 5 mais 3, vezes 10 à oitava. Agora, nós vamos fazer as multiplicações e, inclusive, aplicar as propriedades das potências relacionadas à multiplicação de potências de mesma base. Multiplique os números diferentes de 10. 3 vezes 6, 18. Vezes 10. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 4 mais 3. Sobre
6 vezes 2, 12. Vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 12 mais 8. Igual. Então, vamos fazer do lado de cá? O que nós teremos? Nós teremos o seguinte. Eu vou trabalhar os expoentes, então vai ficar 18 vezes 10 elevado à sétima, porque 4 mais 3 é 7, sobre 12 vezes 10 elevado. 12 mais 8, 20, certo? 20. Eu posso simplificar aqui, ó. 12 e o 18 e o 12, eles são múltiplos de 3, então eu posso simplificar por 3. 18 por 6, né? Melhor, que é maior. 18 dividido por 6 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2, então fica 3 meios. Aqui é uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a 7 menos 20. Então nós teremos 3 dividido por 2, posso fazer, é 1,5. Vezes 10 elevado a 7 menos 20 dá menos 13. Aqui já tem um número diferente de zero na parte inteira. Então já caracterizou escrito em notação científica. Então o resultado será este da alternativa A. Os alunos que estiveram presentes a todo momento durante a explicação, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Conseguiram acompanhar? Eu posso apagar ou vocês querem que eu espere um pouco? Pode apagar? Então eu apagarei. Vamos fazer agora a letra B. A letra B é o mesmo raciocínio, tá bom? Pegue os números, transforme em notação científica e depois faça as operações e aplique as propriedades. Olha, o que temos na letra B? Nós temos 0,0035 vezes 10 a menos 4 vezes 200 vezes 10 a sexta sobre 700 vezes 10 a quinta vezes 0,00005. Isso, tá? O que faremos? Transformaremos estes números em notação científica. Em notação científica, nós temos um número decimal com potência de base 10, sendo que na parte inteira deste número decimal, o dígito é apenas um dígito e este ser diferente de zero. Nesse caso, para que eu tenha um dígito diferente de zero na parte inteira, eu tenho que trazer a vírgula para entre o 3 e o 5. Então, nós teremos 3,5 vezes 10 elevado a menos 4. A vírgula foi para a direita, então é menos no sinal do expoente. E 3 casas, então elevado a menos 3. Então ficou menos 4 menos 3. Vezes 200. Para que o 200 seja escrito em notação científica, a vírgula que está no final do número vem para entre o 2 e o 0. Então nós teremos 2 vezes 10 a sexta. Como a vírgula deslocou para a esquerda, o sinal será positivo, teremos uma soma, mais 2, porque ela andou 2 casas para a esquerda. Sobre. Aqui embaixo, olha, os 700. 700, para ser escrito em notação científica, a vírgula que estava no final do número vem para entre o 7 e o 0. Então, nós teremos 7 vezes
10 elevado à quinta. Já que a vírgula deslocou para a esquerda, põe um sinal positivo aqui. Se andou 2 casas para a direita, é mais 2. Vezes este número, para que ele seja escrito em notação científica, a vírgula vem para depois do 5. Então, teremos 5 vezes 10 elevado a expoente negativo, porque a vírgula andou para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, vamos trabalhar os expoentes. Copio 3,5 vezes 10. Menos 4 com menos 3, menos 7. Então, 10 elevado a menos 7. Vezes, copio 2, vezes 10, menos, ou seja, mais 6 com mais 2 dá 8. Então, 10 elevado a oitava. Sobre, copio 7, vezes 10, 5 mais 2, 7, elevado a sétima, vezes, copio 5, vezes 10 elevado a menos 5. Vamos resolver as multiplicações. Multiplique os números que não são potências. 3,5 vezes 2 são 7. Vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar menos 7 mais 8. Sobre. Multiplica 7 vezes 5, 35. Vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 7 mais menos 5. Agora, eu posso simplificar o 7,35 por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 35 dividido por 7 dá 5. 1/5. Vezes, aqui em cima, 10. Menos 7 com mais 8 dá 1. 10 elevado a 1. Vezes 10. Mais vezes menos dá menos. Ficou 7 menos 5 dá 2. Então, tenho ali 10 ao quadrado. Vamos lá. 1 dividido por 5 dá 0. Deixa eu pensar aqui. 1 dividido por 5 dá 0,2. 0,2. Vezes divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. O expoente desse é 1 e esse é 2. Então, ficou 1 menos 2. Então, nós temos 0,2 vezes 10 elevado a menos 1. É o seguinte, para escrever em notação científica, o que precisamos fazer? Precisamos colocar este número na parte inteira. Se eu for colocar este número na parte inteira, a vírgula precisa vir para cá. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1. Se eu desloquei uma casa para a direita, menos 1 no expoente. Então, o resultado será 2 vezes 10 elevado a menos 2. Isso se eu quiser colocar o resultado em notação científica. Se eu colocasse o resultado em decimal, ficaria 0,02. E a letra B está pronta. Os alunos que acompanharam toda a correção neste momento, tem alguma pergunta? Não havendo dúvidas, nós continuaremos as correções na aula de amanhã.